Crianças, vamos lá. Agora, para nossa aula de religião, a gente vai aprender uma história muito legal, que é a história de Daniel. Daniel na cova dos leões. Todo mundo já ouviu essa historinha e hoje nós iremos relembrá-la. Essa história, crianças, ela está relatada na Bíblia, tá? Que é a palavra de Deus, no próprio livro do profeta Daniel, tá? Lá no Velho Testamento. Daniel, crianças, ele era um homem assim muito temente a Deus. Ele acreditava muito em Deus. Era um homem obediente, temente a Papai do céu. Ele era um homem de coração bom e ele era um dos 3 príncipes governantes que se destacava entre eles, pois Daniel, ele havia nele um espírito excelente, né? E o rei, ele pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então, sabe o que aconteceu com Daniel? Os outros 2 presidentes e os príncipes, eles procuravam achar algum defeito em Daniel. E daí, sabe o que acontece? Eles não encontravam, porque Daniel, ele era fiel. E a gente não conseguia achar nele nenhuma culpa, nenhum erro, crianças. Crianças, então os homens, eles começaram a observar Daniel. Para ver, assim, uma maneira que eles podiam acusar Daniel. E sabe o que eles fizeram? Pois é, crianças, eles resolveram acusar Daniel usando a sua fé, a fé que Daniel tinha em Deus, olha só. E eles foram junto ao rei, falaram sobre que ninguém podia fazer nenhum tipo de oração a nenhum Deus, a ninguém, a não ser ao rei, durante 30 dias. E eles ainda pediram para o rei assinar. E quem descumprisse essa ordem de orar, que ninguém podia orar durante 30 dias a nenhum Deus, quem descumprisse essa ordem ia ser jogado na cova dos leões. Crianças, e o rei Dario, ele assinou essa proibição, ou seja, ninguém podia orar, nem Daniel. E olha que Daniel, ele orava muito. Crianças, Daniel orava muito, muito. Toda hora Daniel orava ao Papai do céu. Ele agradecia a Papai do céu, ele estava sempre ali de joelhos, prostrado diante de Deus. E agora imagina como é que Daniel ia fazer agora que eles proibiam. Crianças, Daniel, ele estava sempre orando no seu quarto. E ele orava, crianças, a janela era aberta e dava certinho em direção a Jerusalém. 3 vezes ao dia Daniel se colocava de joelho ali e orava ao Papai do céu, dando graças diante de Deus. Crianças. E assim Daniel continuou fazendo, mesmo quando ele soube que era proibido orar. Daniel não parou de orar, crianças, por incrível que pareça. Ele desobedeceu o rei, desobedeceu as ordens do rei e continuou orando. Sabe por quê? Porque ele acreditava em Papai do céu. E olha que Daniel já sabia que ele ia ser punido, porque ele estava o quê? Desobedecendo ao rei. Ao rei que era homem igual a nós. Então Daniel continuou orando ao Papai do céu. E sabe o que aqueles homens fizeram? Eles foram lá onde o rei e acusaram Daniel. Eles apresentaram para o rei o que Daniel estava fazendo, que Daniel estava orando. Ou seja, Daniel, ele estava desobedecendo a ordem do rei. Crianças, e daí, olha, o rei, ele ficou muito penalizado. Crianças, o rei, ele queria livrar Daniel dessa punição, porque ele gostava de Daniel, ele sabia que Daniel era um homem de fé, mas daí, ele não podia fazer isso. Então o rei, sabe o que o rei fez? Ele ordenou que trouxesse Daniel e que lançasse na cova dos leões. Nossa, crianças, imagina só alguém sendo lançado na cova dos leões. Daniel foi lançado na cova dos leões. Só que antes de Daniel ser lançado na cova dos leões, o rei disse para ele pedir para Papai do céu para livrar ele, para os leões não matarem ele. Crianças, naquela noite o rei se dirigiu para o palácio e passou a noite em jejum. E ele não deixou trazer em sua presença nenhum instrumento de música. O rei perdeu até o sono, porque Daniel, ele estava onde? Na cova dos leões.
Crianças, logo de manhã, bem cedinho, o rei se levantou e foi com muita pressa lá na cova dos leões. E quando ele chegou lá, crianças, ele estava com uma voz muito triste. E ele chamou Daniel e, para sua surpresa, sabe o que Daniel falou para ele? Daniel disse assim, ó, meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Foi isso que Daniel falou pro rei. O meu Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência. Olha só, Daniel, ele era inocente e também ele não tinha nenhuma culpa. Então, olha só, isso está registrado na Bíblia, essa fala de Daniel, tá? O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tem cometido delito algum. Isso está em Daniel 6:22, tá, crianças? Então, olha só, o rei, crianças, ele se alegrou, mandou tirar Daniel lá da cova dos leões e ele ordenou ao rei que fossem trazidos aqueles mesmos homens que acusaram Daniel e eles foram jogados na cova dos leões. E os leões, ó, devoraram aqueles homens, crianças, porque eles não eram pessoas obedientes. Crianças, olha só, eles ainda nem tinham chegado no fundo da cova e os leões já tinham comido ele, já tinha esmagado os ossos, já tinha feito tudo. Crianças, e logo depois disso, o rei, ele fez um decreto de papel no qual ele designava todo domínio ao meus reis. Todos os homens teriam que temer a Deus, obedecer a Deus, porque era o Deus vivo e que permanecia para sempre. E o seu reino não se pode destruir